Olá, meu nome é Caleb Guerra e esse é o Bienal do Livro, o podcast sobre literatura chinesa. Seja bem-vindo aqui ao nosso primeiro episódio do ano. Quem está mais perto da verdade é o nome desse episódio e o pequeno pedaço de reflexão aí que vai abrir a temporada 2022 aqui do podcast. Bora lá então? No final do ano de 1924, uma pagoda, conhecida como Pagoda Leifeng, ali no lago leste da cidade de Hangzhou, na China, desmoronou completamente. E foi uma notícia, ali na época, que viajou pelo país rapidamente. Naqueles dias, inclusive, naquela semana quando isso aconteceu, muitos escritores famosos comentaram sobre o assunto em poesias, prosas e histórias nas maiores revistas de literatura da China. Até porque essa torre colapsou por dois motivos principais. A falta de cuidado e revitalização da estrutura dessa torre que já era muito antiga, mas também porque existia ali na época tantas superstições sobre as magias que a torre guardava dentro dos seus tijolos, que durante os anos ali do final do século XIX e começo do século XX, o povo daquela região abusou muito de tirar lasquinhas dela para terem alguma sorte na vida. E enquanto a gente lê o que os escritores daquela época escreviam, lamentando a queda de uma das pagodas mais famosas do país até então, a gente descobre o motivo. E o motivo é uma história, uma lenda, do porquê essa pagoda existia. E eu vou contar para você, ouvinte do Bienal, a história da construção dessa torre. Bom, diz a lenda que um cara chamado Xu Xian, certa vez, salvou duas serpentes que estavam em perigo. Uma serpente da cor verde e a outra de cor branca. Profundamente agradecida por ter sido salva por esse rapaz, a serpente branca se transformou em uma moça, justamente para casar-se com um rapaz em forma de agradecimento aí por ter sido resgatada por ele. Claro que essa transformação não é definitiva. Uma serpente nunca deixa de ser serpente. Conhecida então como Bai She Niang Niang, ou Madame Serpente Branca, ela era o que os chineses chamam ainda hoje de Yao Guai, uma palavra muitas vezes traduzida como demônio, ou monstro, ou até mesmo espírito maligno. Mas para quem tem um pouco de familiaridade com a cultura asiática, sabe que nada é tão preto no branco assim, e essas palavras que pra gente são carregadas de conotação ruim, não necessariamente são conceitos rigidamente obscuros na cultura chinesa. Por mais não humana e perigosa que uma moça barra espírito de serpente pode ser, ela realmente se apaixonou por Xu Xian e ele perdidamente também se apaixonou por ela. E a vida andava bem para os dois, até que um problema começou a ameaçar tudo o que eles estavam construindo juntos quando um monge budista chamado Fa Hai aparece em cena. Diz a história que Fa Hai havia obtido a iluminação, justamente por ter obtido Tao, ou obtido a verdade. Ele era um ser iluminado que conseguia usar Tao em suas performances monásticas de forma satisfatória. E dentre muitas habilidades especiais que Fa Hai possuía como monge, uma delas era perceber no rosto de alguém se essa pessoa estava em contato com algum desses espíritos malignos que existiam soltos por aí. E foi então que ele viu Xu Xian e esse qi, ou esse ar de espírito, era tão grande no rosto de Xu Xian que, de cara, ele já adivinhou que o rapaz havia se casado com algo que não era humano.
Farhai, então, fez um plano e conseguiu que a Madame Serpente Branca e o seu amado Suicien caíssem em sua armadilha. Aqui, histórias divergem muito sobre o que aconteceu com Suicien, mas na mais popular da época, e até nos dias de hoje, diz a história que ele morreu nesse combate com um monge budista, enquanto a sua amada Madame Serpente Branca foi aprisionada numa tigela de esmolas que o monge carregava consigo na cintura. E para não permitir que essa tigela fosse aberta e a Madame Serpente Branca fugisse, ele a enterrou e construiu uma pequena pagoda em cima para proteger o local com magia. E essa pequena torre construída ali ganhou o nome de Leifan, ou Pagoda Leifan. Bom, por mais que essa história que eu acabei de contar pode não ter sido verdadeira, muitos chineses que cresceram perto do local festejaram a queda dessa pagoda. Crianças que estavam ali a vida toda acostumadas a ouvir essa história dos seus anciões também subiram ali até o terreno para soltar bombinhas e dançar em volta do local quando a torre caiu. Todos celebrando a liberdade tardia, porém bem-vinda, de Madame Serpente Branca. Símbolo, ela, de que o amor pode alcançar inesperadamente os seres menos humanos ou dignos dele da Terra. Inevitavelmente, o monge budista Farhai, por sua vez, e se você buscar aí informações sobre ele na internet, vai atestar essa minha informação, acabou ficando conhecido como o malvado Farhai. Fama, talvez, injusta. Por quê? Porque Farhai, teoricamente, estava fazendo só o seu trabalho. Como alguém que havia obtido obtido a verdade, ele tinha a obrigação de prender espíritos malignos que vagavam entre os humanos. O que ele ia fazer, então, quando ele viu esse romance proibido acontecendo bem debaixo do seu nariz? Ele ia simplesmente virar as costas e seguir caminho? Jamais. O dever o chamava. Mas na cultura, na boca do povo, no imaginário de cada criança e adulto daquela época, Farhai foi o vilão da história. E a pergunta que fica é por quê? Se ele tinha o conhecimento, se ele havia obtido a verdade e agia de acordo com toda a iluminação que lhe pertencia, por que esse ódio gratuito que ele recebeu? E a resposta para essa pergunta, creio eu, está atrelada a uma outra pergunta importante. Quem está mais perto de tal? Quem está mais perto da verdade? Aqueles que conhecem sobre ela e aprendem a manuseá-la e a usam como instrumento de trabalho, ou aqueles que não sabem, talvez, nada sobre ela, não teorizam sobre ela de forma alguma e nem sequer notam a sua presença, mas a vivem. O que transforma essa caça a demônios numa perseguição de inocentes não é nada senão uma só coisa: a lei do amor. Veja, a verdade preenche ambientes onde ações e atitudes de corações naturalmente a viabilizam. Existe uma certa naturalidade com a qual a verdade se movimenta e se encaixa quando as leis sobre as quais ela se sustenta são obedecidas, são vividas, são encarnadas. E o amor é universalmente a variante que põe toda justiça cega no Tribunal Popular dos Descontentes, porque ele é a expressão mais íntegra da verdade. O erro do monge Farhai, o maldoso monge budista, foi não perceber que em algumas circunstâncias da vida, o amor é a única lei que importa de verdade.
porque ele é a própria verdade em sua forma mais absoluta. O que ele fez foi colocar a tal instrumentalizada dos seus ofícios sagrados contra a tal manifestada pela naturalidade do amor. Você poderia ter visto, talvez, 1 ou 2 gatos pingados ali celebrando a morte de Shu Xian e o aprisionamento de sua amada Madame Serpente Branca. Mas a grande maioria de nós esperou para festejar quando a pagoda veio ao chão. Naturalmente, nós temos maior prazer no amor, que inexplicavelmente faz com que a justiça se dobre de joelhos, do que na pura execução da pena. Quem está mais perto de tal? A verdade, ela está mais perto de quem? Daqueles que, uma vez a tendo em seu poder, a usam diariamente como objeto de estudo e de trabalho, ou daqueles que a vivem mesmo que muitas vezes sem saber muita coisa sobre ela. Precisa existir essa diferença? Talvez não. É só a gente não se enrijecer pelo desejo de usar a verdade como um martelo de tribunal de prestação de contas e de leitura de vereditos em detrimento de naturalmente viver as leis da verdade. Naturalmente. Ninguém estraga tudo se alinhar seu coração à lei do amor e optar pelo absurdo de amar quando o amor já foi descartado oficialmente como opção vigente. Ninguém estraga tudo posicionando a própria vida no centro de onde o amor brota com naturalidade e cresce muitas vezes sem freio e sem mapa. Ninguém acaba com a graça de ninguém se tiver alicerçando os próprios passos naquilo que importa, o amor vivido, a verdade vivida. Agora, o contrário disso brocha qualquer um. Se você quer que a verdade esteja perto de você, pois viva de acordo com ela. Nem tudo no mundo se explica com o famoso isso pode, aquilo não. Ou a gente aprende isso, ou vão deixar para festejar o fim do nosso legado neste mundo, ao invés de celebrar a nossa vida vivida nele. Bom, meu nome é Caleb Guerra e esse foi mais um episódio do Bienal do Livro. Obrigado por ouvir, nos vemos na próxima, até lá.